Ei, gente! Hoje eu quero saber se vocês estão de olho no cartão de vacina dos seus bichinhos de estimação. Sabe por quê? A gente vai falar sobre uma doença infecciosa muito comum entre os animais, mas que também pode ser transmitida para o ser humano. Apesar dela não ser tão comum no homem, ela é uma doença que tem um dos menores índices de cura. O Saúde em Dia recebe Roger Bordoni, que é coordenador do curso de Medicina Veterinária da UNEC, para falar um pouquinho sobre a raiva, que é uma doença que ataca aí os animais domésticos, não é isso, Roger? Isso, a raiva, né, ela tem aí afetado os animais domésticos, né, tanto os pequenos animais quanto também os grandes animais, né, dentro daquilo que animais domésticos, tanto os pets, que são cães e gatos aí os mais comuns, quanto grandes animais, que são os bovinos, os equinos, né, os mais comuns. E como que essa doença se desenvolve, Roger, principalmente nos animais de estimação, né, que a gente tem maior preocupação, que são mais próximos, né, dos seres humanos? Isso. A doença, na verdade, ela é transmitida, né, a gente trata de um vírus, onde ele é transmitido para o outro animal através de mordedura ou de arranhão, né, ou um contato assim de saliva de um animal infectado para o outro animal. Isso, né, pode ser transmitido entre os animais, né, e também até chegar ao homem. E a gente sabe também que parece que pode ser transmitido pelo morcego e outros mamíferos. Como é que acontece essa transmissão entre todos os animais até chegar no animal de estimação? Na verdade, a transmissão com os morcegos, né, na verdade não são todos os morcegos que transmitem a raiva. Os mais comuns de transmitirem são os que a gente chama de hematófagos, né, que são os que se alimentam de sangue. Né, eles penetram ali no animal e aí eles sugam, né, o sangue desse animal para se alimentar. Então, é mais comum ser transmitido por morcego nos grandes animais, que são os bovinos, né, os bois e vacas, e os equinos, que são os cavalos, né, e toda a classe ali. Então, assim, através da mordida desse morcego que se alimenta de sangue, no momento que ele está se alimentando ali, a saliva desse animal contaminado, ela transmite, né, se ele for contaminado, ela passa ali naquela ferida que ele causou para se alimentar do sangue, ela passa o vírus e o vírus começa ali a se disseminar. E no caso, para ela ser transmitida para um animal de estimação, né, os mais comuns que a gente fala, o cão e o gato, o morcego teria que morder esses animais, então? Sim, teria de morder. Ou então, outro animal já contaminado que morder, né, esse animal da gente aí, ou um outro cão ou gato que tenha a doença ou que tenha o vírus ali, morder esse animal, ele pode contaminar o outro animal. E é necessário a mordida ou se somente houver uma lambida do animal que está contaminado, por exemplo, no humano, né? Que é muito comum quem tem um animal de estimação, acaba o cachorro lambendo ou o gato também. Sim. Essa lambida transmite, a saliva, no caso, transmite? Isso, a saliva ela pode transmitir sim. Tá? A saliva pode transmitir, mas assim, teria de causar algum ferimento mais profundo, né? Algum ferimento que entrasse em contato direto do sangue, né, daquele ferimento com a saliva do animal. Só que isso aí, o animal tem de estar contaminado pelo vírus. Né? Não é qualquer cão que tiver qualquer ferida, ou gato que tiver qualquer, né, ali a saliva na ferida da gente que vá contaminar, não. Tá? Ele tem que estar previamente contaminado por esse vírus para ele poder ser um transmissor. E sabendo da gravidade, né, dessa doença, a gente foi buscar mais informações com o neurocirurgião Felipe Duarte. A raiva humana, ela é uma infecção que ela é causada por um vírus, né? E esse vírus, ele afeta as estruturas do sistema nervoso central. Por isso que vai cursar com tantos sintomas neurológicos. Ela, infelizmente, tem uma morbimortalidade elevada. Nós estamos falando de uma infecção muito séria, muito grave quando acontece, né? E comumente transmitida pelos canídeos e por morcegos. A partir do momento que existe o quadro, né, da infecção pelo vírus da raiva, esse vírus ele tem um período ali onde que ele vai estar começando a proliferação, a multiplicação dele, né? E inicialmente
os sintomas são até inespecíficos. São sintomas que às vezes são encontrados em tantas outras condições, né? Como, por exemplo, o paciente ele passa a experimentar uma dor difusa, generalizada pelo corpo, ele pode ter um quadro de uma prostração inespecífica, alguma dor de cabeça, alguns sintomas gastrointestinais, seja no sentido de alteração do próprio trânsito, no sentido de intolerância alimentar, náusea, enjoo, vômitos, alguns sintomas realmente bem inespecíficos. Acontece que na medida que essa proliferação viral ela vai acontecendo, aí começam os sintomas mais específicos. Digamos que é uma fase mais neurológica aguda. Nesse momento, sintomas como confusão mental, até porque essa infecção a gente chama que é um quadro de uma encefalite. Existe uma infecção, um acometimento do encéfalo, que é o cérebro, né? Com isso, a partir do momento que o cérebro está alterado, sintomas como desorientação, o paciente não fica orientado no tempo, no espaço, até mesmo quanto a quem é ele, a si. Ele começa a ter um comportamento alterado, coisas que fogem ao costume dele começam a estar presentes. E até mesmo começam sintomas mais focais, como disfagia, intolerância a líquidos. Inclusive isso às vezes é até bem clássico, né, no conhecimento popular. Quando fala assim, quando já não está conseguindo beber água, tem que lembrar de raiva. Realmente, o paciente ele não consegue ter essa ingesta, apesar mesmo até de ter às vezes um quadro de desidratação junto. E isso faz até com que o paciente fique mais agitado. A gente tem uma situação onde o paciente ele tem uma dor intensa para deglutir, não consegue deglutir. Nós estamos falando de deglutir até mesmo saliva. Isso pode dar aquele aspecto de cialorreia, ou seja, até a baba não consegue deglutir. Isso é muito cruel, né, com o paciente. E aí, junto com o quadro de desidratação, você tem uma sede, não consegue deglutir, o paciente começa a ficar mais agitado, tem um encéfalo acometido, alterando o comportamento, dando agitação, e o quadro vai progredindo. E de repente começa até alguns sintomas como crises convulsivas, rebaixamento da consciência, o paciente começa a ficar torporoso, até chegar num quadro que a gente chama de coma. Então, antes do coma, crises convulsivas são muito presentes. Espasmos, que podem até ser desencadeados pelo toque, pelo falar, pelos barulhos em geral, podem desencadear até esses movimentos. A partir que esse quadro progride, aí a gente tem até mesmo acometimento da musculatura respiratória, os sistemas começam a sentir toda essa infecção e o paciente ele evolui para o coma. Essa doença às vezes ela é tão grave que em período de poucos dias pode ter do início até o fim um desfecho bem desfavorável. Então é sempre importante, a partir do momento que tem um contato com o animal, mesmo que esse animal tenha até procedência, a primeira coisa é buscar um serviço de assistência médica. Tem que ir no serviço para poder passar uma avaliação. Inclusive, esse animal vai ter que ser vigiado, observado, né? Tem que ter todos aqueles cuidados, né? Porque nós estamos falando de uma condição muito grave. A evolução ela pode ser rápida e até mesmo letal. Roger, e quais seriam os sintomas nos animais, né? No caso dos animais domésticos, né? Que a gente poderia observar mais próximo? Assim como nos humanos, né, o animal ele pode também apresentar os mesmos sintomas iniciais, né, os sinais clínicos, que seriam a hiperexcitação, o animal fica muito inquieto, também pode ser notada a presença de uma febre, né, o animal para de comer, que a gente chama de anorexia, o animal parou de comer ali, perdeu peso de forma rápida, né, de um dia por outro ele perdeu o peso ali. O animal tem fotossensibilidade também, né? Ele resiste a ficar na luz, ele se locomove com muita rapidez também, né? Ele se locomove com rapidez e ele não para quieto, né? Ele fica sempre ali andando, muito inquieto mesmo. E também apresentar, pela raiva, atacar o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico ali, que seriam, né, desde de coluna até os nervos, né, que fazem todos os nossos comandos, o animal pode apresentar deficiências no funcionamento desses nervos, inclusive os nervos da deglutição,
né, que são os responsáveis por fazer o animal conseguir deglutir, né, engolir aquilo que ele comeu. Então, o animal inicialmente ele vai ter dificuldade de ingerir o alimento, né, o que a gente chama de disfagia. Ele vai ter dificuldade de ingerir o alimento ou a água, e aí ele vai ter, né, o sofrimento de cialorreia, que seria babar, né, intermitentemente. Ele vai ficar ali com alta produção de saliva e não vai conseguir deglutir essa saliva, o que faz a eliminação dessa saliva pela cavidade oral, pela boca, que é aquele animal ficar babando. Então, além disso tudo, tremores, né, nas regiões dos músculos da cavidade oral e da garganta do animal fazem com que essa saliva ela vá sendo movimentada de tal forma que produza espuma, né, de onde vem aquela espuma na boca dos animais, que é até bem característico. Que é a principal característica, né? Que tem até uma expressão espumando de raiva, né? Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente continua o papo, a gente vai saber um pouquinho sobre a questão da vacinação, né, que é tão importante para prevenir a raiva nos animais. Saúde em Dia de hoje, a gente está falando de uma doença grave, a raiva. E uma das principais formas de prevenção é a vacina, não é mesmo, Roger? Isso. Por se tratar de uma doença viral, né, a gente tem aí, graças a Deus e a todos os estudos que foram feitos, né, por nossos antecessores aí, a gente tem a vacinação contra essa doença, que ela vai ser preventiva da doença. Ou seja, a gente, né, leva o animal para vacinar ou, né, vacina em casa ou na fazenda, no caso dos grandes animais, e aí a gente tem uma devida proteção contra esse vírus e aí o animal diminui o risco de pegar. E qual que é a periodicidade dessa vacina nos animais? A vacinação em grandes animais, que são o caso dos animais de fazenda, né, que não deixam de ser domésticos, quando a gente trata de animais domésticos, é importante ressaltar que a gente tem classes, né, grandes classes assim, de animais domésticos, aqueles que já foram domesticados. Não quer dizer que o animal doméstico é aquele que vive em casa. O animal doméstico é todo aquele que já foi domesticado. E os animais selvagens ou silvestres são aqueles que ainda não foram, né, e não quero dizer que vão ser também, mas aqueles que não foram domesticados e têm vida livre na natureza. Quando se trata de animais domésticos, né, a vacina tem aí a duração num período de 1 ano, né, ela deve ser repetida, tomar o reforço anual no período de 1 ano. Então, vacinou hoje, né, se fez o reforço direitinho, a gente vai falar mais à frente, vacinou hoje, o animal vai ser revacinado só anualmente. Então, né, uma vez ao ano, somente é que o animal tem a necessidade de ser vacinado. Isso vale tanto para o cachorro e o gato, quanto para os animais de grande porte? Sim, exatamente. E a vacina, ela tem um preço acessível? No que diz respeito a preço, né, em pequenos animais domésticos, que são os cães e os gatos, a gente tem uma média, tá, aí entre 20 a 40 reais, dependendo do laboratório que fabricou essa vacina e fez a expedição dela para o mercado. Né? Então vão desde vacinas produzidas aqui no Brasil, que são as que a gente chama de nacionais, até vacinas produzidas no exterior, que são as importadas. Então varia aí de 20 a 40 reais para cada animal vacinado. E para grandes animais, né, a gente tem aí a importância de ressaltar que pouca gente às vezes sabe, né, principalmente quem não convive em fazenda, não sabe o real valor de uma vacina dessa. E a gente, né, até deixa uma pergunta: quanto que você acha que custa uma vacina para um boi, por exemplo? Aí eu imagino que deve ser mais ou menos a mesma faixa de preço, uns 40 reais, ou até um pouco mais, porque por ser um animal maior. Um animal maior e até, digamos que valor comercial mais alto, né, sim, dependendo verdade. do cão ali. Então a gente, né, tem isso. Por exemplo, a gente, né, é importante ressaltar o valor, né, dessa vacina para o produtor, para o fazendeiro, né, da zona rural ali. A vacinação contra a raiva a gente consegue comprar a dose, né, vem num frasco com 25 doses, a gente consegue comprar as 25 doses a 20 reais. 25 doses a 20 reais? Isso, o que daria aí 80 centavos em média para barato. cada animal. Né? Então eu vou ter a proteção de um boi por 1 ano pelo valor de 80 centavos. Né? É aí que a gente vacina desde animais acima dos 4 meses de idade, né, até os animais mais adultos, e todo ano tem que vacinar. Então, assim, a gente alcançar uma proteção para uma doença de alta letalidade, ou seja, uma doença que mata mesmo,
com 80 centavos, por causa dos grandes animais, né, bois e cavalos, é uma coisa assim que é de se impressionar, né, porque ainda existem casos de óbitos em animais em fazenda. Mas, de modo geral, os produtores eles se preocupam com a vacinação contra a raiva, porque existem N campanhas, né, para outros tipos de vacina, mas para a raiva especificamente. Sim, a gente até vê bastante, né, a preocupação dos produtores, mas o triste da história toda, o que nos motiva até a estar aqui gravando, né, e falando para as pessoas, levando a informação, é que muitas pessoas deixam começar a ter o caso nas proximidades ali, para depois começar a se preocupar com a vacinação. Né? Já visto, né, na região aqui, o que a gente mais vê é isso. Poucas pessoas seguem um protocolo padrão de vacinação anual corretamente. O que a gente vê muito começou a ter óbito, né, morte ali de animais que sejam na propriedade, né, do produtor ou nos vizinhos, aí ele vai ligar, né, o que a gente chama a lanterninha, para começar a vacinar. E aí já ocorreu, né, às vezes a transmissão, o animal ainda está no período de incubação, a gente, né, sabe aí que o animal vacinado hoje até 30 dias ainda pode ocorrer caso de óbito, então eles ficam, né, até assim aguardando, né, vacinei hoje, né, ainda pode morrer até em 30 dias, então tomara que não morra, fica contando ali com a sorte. Se estabelecesse um programa de vacinação anual, né, contratação de um médico veterinário para fazer esse controle para a pessoa, e estabelecer esse controle, não teriam casos assim de óbito tão frequentes, né? Porque eles começariam a vacinar antes dos animais começarem a morrer e aí a gente erradicaria a doença na propriedade ou na região. Como você comentou, né, é um valor muito baixo e as vacinas também nos animais de estimação, elas podem ser obtidas de forma gratuita, né, pelas campanhas municipais. É o que a gente vai ver agora na campanha que vai ser feita aqui na região. Assim que nós encerrarmos a nossa campanha na zona rural, no dia 10 de agosto, nós vamos realizar a nossa segunda etapa, que é o dia D da campanha, onde a gente espera vacinar num único dia, né, que vai ser no sábado, aproximadamente 7 mil animais, entre cães e gatos, né, quando nós teremos, né, distribuídos mais ou menos 25 postos de vacinação em todos os bairros da cidade. A vacinação dos animais de grande porte, né, já é de responsabilidade, né, dos proprietários, né, e fica a cargo, né, do IMA acompanhar essa vacinação, né? São duas campanhas diferentes. Existe a obrigatoriedade também desses proprietários, né, desses animais de grande porte vacinar os seus animais contra a raiva. Mas quem faz esse acompanhamento é o IMA. A campanha de vacinação de raiva canina e felina, essa sim é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. É essa que nós estamos desenvolvendo neste momento na zona rural e no dia 10 de agosto nós estaremos realizando ela aqui na sede do município. A gente sempre fala assim, é exemplo de anos anteriores, né, porque nós realizamos esta campanha, a campanha de vacinação de raiva canina e felina, há quase 30 anos, desde 1993, quando houve a municipalização das ações de saúde, né, o município assumiu essas campanhas, não só essas como outras. E de lá para cá, a gente tem procurado manter os postos sempre nos mesmos lugares. As pessoas já sabem, no dia D da campanha, onde tem que levar o seu animal. Geralmente ele perde um posto de saúde, as pessoas já conhecem esses postos. E detalhe, aqui na cidade as pessoas comparecem de forma maciça. A gente tem essa dificuldade na zona rural, mas aqui na cidade, na área urbana, as pessoas têm por hábito sempre levar os seus animais no dia D da campanha para poder receber a vacina contra a raiva. Então a gente chama... Algumas pessoas da zona rural também vai nos ouvir, vai saber. Então procure, quando a vacinação passar, procure estar levando seu animal para que ele possa ser vacinado. E no dia D a gente convoca toda a população a comparecer, porque é importante, mesmo que a gente não tenha o vírus, não tenha casos ocorridos, notificação nem em caninos nem em humanos, mas o vírus ainda é mantido pelo morcego. Então, a gente sabe que nos grandes animais a gente tem ainda uma casuística muito alta de raiva, tanto em bovinos quanto equinos. Também, então, mesmo não tendo em humanos ou em cachorros e gatos, vá vacinar seu animal, porque além de proteger o próprio animal, você está protegendo também a população, a sua família, a família de outras pessoas. Então não deixe de ir, né? É importante fazer a vacinação contra a raiva.
É como a gente viu aqui na região, está tendo a campanha entre os meses de junho e agosto para vacinação dos animais de estimação, né, que é gratuito. E como que o produtor, por exemplo, no caso dos animais de grande porte, como que funciona isso? Tem uma data específica no ano? Isso, o produtor, ele inicialmente, né, aqueles que puderem, é sempre importante a presença de um médico veterinário na fazenda, né, na propriedade, para que o médico veterinário tome para si, tome essa responsabilidade que faz parte do trabalho dele, zelar pelo calendário vacinal de toda a fazenda, que não inclui somente a raiva. Tem outras doenças que a gente pode tratar na outra oportunidade, que são altamente letais também, que podem ser prevenidas por vacinas também de extremo baixo custo. Então, a importância do médico veterinário não precisa ser sempre, não precisa ser fixo, mas ali a cada mês ou a cada 60 dias, né, vir, conferir como que está a questão da vacinação do gado, toda a questão de segurança ali, epidemiológica do rebanho, controle de parasitos, né, em geral, o veterinário ele pode fazer esse controle e saber quando é a época mais indicada para a vacinação. A gente sabe que a época do frio, né, o período de estiagem, é quando a gente tem menor fornecimento de alimento, né, pela natureza, o capim ele está mais seco devido ao frio, ao período de chuva. A gente tem com essa queda de alimentação e a queda da temperatura em geral, que traz um estresse, né, térmico por frio, ou seja, os animais não gostam de sentir frio, né, à medida que tem esse estresse pela baixa temperatura e tem a pouca disponibilidade de alimento, esses animais eles têm uma queda na imunidade, o que facilita, né, a proliferação ali das doenças, né, que sejam virais ou até mesmo de outras origens. Então, assim, essa época de frio, a incidência da doença ela é mais alta, né, nos rebanhos de modo em geral. Então, assim, tendo o médico veterinário na fazenda ou procurando informações mesmo, né, visite, converse com algum médico veterinário, para que se estabeleça um bom protocolo vacinal, não só da raiva, mas, né, de todas as doenças necessárias em toda a fazenda ali para proteger o ano inteiro. A gente está falando bastante de prevenção, mas pode acontecer da gente ser mordido por um animal, ou um animal em casa que porventura eu tenha esquecido de completar o cartão de vacinação, ou por um animal de rua que eu desconheço o histórico, como você mesmo colocou. O que eu faço nesse momento? A partir do momento, né, que a pessoa ela é mordida, independente da natureza da mordida, tá? A pessoa deve se conduzir, né, deve ser conduzida para uma unidade básica de saúde ou um hospital humano, né, onde ela vai procurar ali as melhores formas, né, e vai relatar todo o histórico, todo o caso, para ela fazer o tratamento correto de acordo com o que manda a saúde humana. E eu li, Roger, que que a gente deveria lavar o local da mordida. Então, é melhor ir direto para o hospital e não precisa nem lavar o local da ferida? Não, da mordida, né, no caso? O interessante, né, a gente pode até tratar de ferida, sim, né, por mordedura. A causa dessa ferida é uma mordedura. É importante que, qualquer que seja a ferida, a primeira coisa ali é lavar com água e sabão, né, água corrente, sabão, bastante sabão, de preferência neutro, e ser conduzido imediatamente. Lavar, secar e levar a pessoa, né, para o hospital ou alguma unidade de saúde para que sejam tomadas as providências de acordo com o que a saúde humana preconiza, a medicina. Uhum. E a gente comenta muito sobre a raiva nos cães, né? Mas Sim. A raiva também ela pode acometer os gatos. Sim. E o gato costuma arranhar muito. O arranhão, por exemplo, de um gato que esteja infectado, ele também pode transmitir a raiva? É muito menos comum, né? A transmissão, é raríssimo a transmissão por arranhadura, né? Ou questões ali de garras, de unhas. Mas pode acontecer sim, tá? Claro que a carga viral, né? A quantidade de vírus que possui ali vai ser muito menor do que se fosse por mordedura, por causa da questão da presença do vírus na saliva. Mas existe o risco sim, tá? Uma questão aí, a pessoa que tem o gato deve sempre tentar levar os animais ao pet shop para que seja feito o correto corte de unha desses animais, para que se previna outras doenças, inclusive a esporotricose, que é transmitida também ao ser humano por gatos infectados, tá? E aí o corte de unhas já
ajuda bastante. Lembrando que não é qualquer pessoa que está habilitado para fazer corte de unhas em gatos, porque tem o risco de sangrar. Tem um local, até um determinado tanto, né, um limite ali da unha, pode ser feito o corte sem dor ao animal. Então deve ser feito por quem sabe e de maneira correta. E a gente deve ter uma preocupação também com o animal que mordeu, né? Caso ele esteja infectado ou não. Mas eu vou querer que você me responda só daqui a pouco, no próximo bloco. O coordenador do curso de Medicina Veterinária do UNEC, Roger Bordoni, conversa hoje sobre raiva. E eu deixei uma pergunta no último bloco, né, Roger, para a gente saber como que a gente procede com o animal que mordeu e porventura esteja com raiva, né? Como que acontece isso? É interessante saber o histórico do animal, igual a gente falou previamente, saber a origem desse animal, se ele é vacinado ou não. Então as pessoas ali, que o animal, né, por exemplo, o animal pertence à minha vizinha, procurar com essa vizinha calmamente, não é hora de briga nem nada, é hora de resolver a situação. Uma vez que um animal de alguém mordeu, procure calmamente pelo cartão de vacina desse animal e leve o cartão de vacina ao médico veterinário ou à unidade de saúde junto com o paciente para que seja verificado se essas vacinas que o animal tomou realmente estão protegendo esse animal. Então, assim, a principal coisa é saber a origem, né, e o histórico desse animal, se ele é vacinado ou não. Uma vez que o animal não se sabe a história do animal, ele inclusive a pessoa é orientada na unidade de saúde que observe esse animal por um período aí de até 15 dias, observe se esse animal não vai manifestar os sinais clínicos da doença. Pode ser que esse animal mordeu, mas ainda não manifestou a doença clinicamente, ele está transmitindo, mas ele ainda não manifestou. Então, a observação desse animal, né, manter o animal sobre os cuidados ali, sobre os cuidados, vai fazer com que a gente garanta que esse animal naquele período não desenvolveu, né, a manifestação clínica da doença, então a preocupação ela se reduz. No caso, se eu fui mordida por um animal, você comentou que a gente deve ir direto para o hospital, né? Lavar a ferida e ir para o hospital. Então, chegando lá, eu vou ser vacinada? Isso, existe o protocolo pós-exposição, tá? Conferida a questão do cartão de vacinas dessa pessoa, e uma vez que esse cartão, né, se ele não tiver correto, ou até mesmo se tiver, existe, né, um protocolo de vacinação, né, pós-exposição, ou seja, quando a pessoa ali teve a exposição, o contato direto, né, o quadro todo da mordida, do acidente ali, aí a pessoa toma, né, determinadas doses que são marcadas na unidade de saúde e aí faz essa medida aí de prevenção pós-exposição. E se eu tenho um animal, eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, eu tenho um animal de estimação, tenho um cachorro e ele já me mordeu. Só que ele tem as vacinas todas em dia. Eu não preciso me preocupar se uma coisa dessa acontecer? O interessante é que se todo mundo que pudesse, né, foi mordido ali, ele procure a unidade de saúde para garantia. Né? A gente até brinca, o seguro morreu de velho. Mas, tendo o animal vacinado, o animal estando saudável ali, não tendo a exposição desse animal, né, para os agentes, né, de causadores, morcego e outros animais, né, não vacinados. Se esse animal estiver devidamente saudável, a preocupação ela se reduz muito, muito mesmo. Né? Porque a gente vê que a doença nos pequenos animais ela não é tão comum igual nos grandes animais. Uma coisa que a gente tem que ressaltar é que qualquer produtor, né, igual você falou no caso de ser mordida, tem também nos grandes animais a preocupação com o contato, né, do produtor rural com o animal que ele está apresentando sinais neurológicos. O que seriam sinais neurológicos nos grandes animais? Bovinos e equinos ali que apresentarem deficiência no andar, né, locomoção dificultada, o animal está cambaleando, o animal parou de comer, está apresentando ataxia, contração irregular dos músculos, né, o animal ali entrou num quadro onde ele está parando de se movimentar lentamente ou com hiperexcitação ali, evitar o contato da boca desse animal com as mãos da gente, principalmente se tiver alguma ferida. Então o animal entrou ali, é bem comum,
não só pela raiva, mas por várias outras doenças, o animal entrar em decúbito, né, que é o animal deitar. Então, assim, ficou deitado e está com ataxia, né, tremores musculares, a cabeça virada para trás, né, que a gente chama de opistótono, né, tiveram esses sinais aí, evitar o contato com a boca do animal, porque a saliva ela transmite muito mais facilmente o vírus do que o próprio sangue. Então, é o alerta aí. O animal apresentou sinais neurológicos, tanto cão, gato, apresentou sinais neurológicos, evite o contato e procure, né, no caso de fazenda, chamar o médico veterinário na fazenda, no caso dos pets, levar o pet, né, o cão e gato, até um veterinário mais próximo ou de confiança, para que seja feito o diagnóstico desse animal e elimine as chances de ser uma doença dessa. Gente, animal de estimação é uma responsabilidade que a gente assume, né? É como se fosse um filho para muita gente, né? E antes de encerrar o programa, vamos ver o que a Beatriz trouxe hoje no Conexão Saúde. O programa de hoje é sobre a raiva e todas essas informações que nós estamos conhecendo sobre a causa, contaminação, a fatalidade tanto para o animal quanto para a pessoa que contrair essa doença, faz a gente ter mais consciência da importância dessa vacinação, né? A Organização Mundial da Saúde descobriu que quase 60 mil pessoas morrem por ano por causa da doença. Ela pode ser contraída a partir da saliva contaminada de qualquer mamífero, mas boa parte dos casos confirmados são mordidas de cães infectados. Então, o quanto é valioso, né, poder fazer algo para prevenir, poder proteger o seu animal dessa doença é uma grande conquista. Então, o bom é sempre prestar atenção nas datas das vacinações. Vale a pena pesquisar mais sobre o assunto, entender o que é melhor para o seu animal, sendo uma coisa personalizada, né? O que é bom para um talvez não seja para o outro. Uma curiosidade que existe um aplicativo brasileiro que organiza a vida do seu animal. Foi um trabalho de conclusão de curso feito por estudantes lá do Tocantins. Esse aplicativo chama Central Pet e com ele é possível controlar todos os compromissos do seu animal. Tem espaço para você acompanhar as vacinas, as consultas e até mapear os pet shops mais próximos. Ele está disponível para Android e iOS. Então, não deixe para depois, porque o seu parceiro precisa de você agora. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, Beatriz, e obrigada, Roger, pela conversa de hoje. Espero que a gente tenha levado muita informação e chamado a atenção aí para tudo que a gente falou, né? Tanto para os animais de estimação como os animais de grande porte, que você comentou também, que é muito importante aí para os produtores, né? Exatamente. Vacina barata, fácil, né, de ser encontrada. É barata, de fácil aquisição, né? A pessoa, para comprar a vacina antirrábica para grandes animais, ela basta ter o cartão, né, do IMA, que ele é cadastrado no IMA, e aí ele consegue fazer a aquisição de acordo com o número de animais que ele tem. Então ele compra aí um mínimo de 25 doses, e aí a cada, né, dependendo do número de animais, ele vai comprando de acordo com aquele tanto que ele tem, mas aí fica a dica, é barato, é de fácil aquisição e não deve ser deixada de lado, porque a prevenção é o melhor caminho para qualquer sucesso, né, na produção animal. Porque a raiva, gente, ela é fatal, tanto para os animais domésticos quanto para o ser humano. Essa semana a gente fica por aqui. Curta o nosso programa nas redes sociais e continue assistindo a gente. Tchau!